Sabe aquela sensação de que tem alguma força invisível meio que ditando os rumos da vida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo exatamente nisso, na conexão poderosa entre o nosso mundo interior e a realidade que a gente vive, que a gente vê lá fora. Vamos juntar peças da psicologia, da filosofia, do desenvolvimento pessoal para entender de verdade como esse projeto que está na nossa mente acaba construindo o mundo que a gente experimenta todo dia. Olha só o nosso roteiro de hoje. Vai ser uma jornada em tanto. A gente começa falando daquela luta interna invisível. Depois, a gente descobre uma verdade fundamental. Aí vamos encarar o adversário interno, pegar as ferramentas para a transformação e, por fim, entender como é possível se tornar um criador consciente da própria realidade. Vamos nessa? Então, vamos começar por essa primeira parte. É aqui que a gente fala daquela sensação de estar meio travado, sabe? Aquela ansiedade, aquela impressão de que tem alguma coisa segurando a gente, mas a gente não sabe bem o que é. É justamente sobre essa luta interna, muitas vezes silenciosa, que a gente vai conversar agora. E para começar, olha só que frase forte do psiquiatra Augusto Cury. Ele diz: quando não temos problemas, nós os criamos. É bem revelador, né? Porque aponta para uma verdade que às vezes é meio desconfortável de admitir, que muitas das nossas maiores batalhas, na verdade, não vêm de fora. Elas nascem aqui dentro, na nossa própria mente. E é exatamente esse o ponto de partida para tudo que a gente vai ver. E o mais curioso é que essa frustração que a gente sente não é uma coisa aleatória solta no ar. Vários pensadores, de áreas completamente diferentes, olharam para isso e deram nomes. A filósofa Lúcia Helena Galvão, por exemplo, falando sobre Steven Pressfield, chama de resistência, aquela força que ataca bem quando a gente está prestes a conseguir algo. O Augusto Cury descreve a síndrome do pensamento acelerado. Já o Flip Flippen vai chamar de autossabotagem. Para Eckhart Tolle, é aquela voz na cabeça que não para nunca. E o T. Harv Eker, falando de dinheiro, chama de programação negativa. Percebe? No fundo, são vários nomes diferentes para descrever a mesmíssima luta invisível. Ok, então a gente identificou o problema. E isso nos leva direto para uma verdadeira virada de chave. É aqui que a gente entra na segunda parte da nossa conversa. É uma mudança total de perspectiva. A ideia de que a realidade não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas sim algo que é, de alguma forma, criado por nós. E olha que interessante, essa ideia não é nem um pouco nova. Na verdade, ela é bem antiga. Textos milenares como o Caibalion já falavam sobre isso no que eles chamavam de princípio do mentalismo. A ideia central é de explodir a cabeça. O todo é mente, o universo é mental. Ou seja, o universo inteiro seria, na sua essência, uma criação mental, acontecendo dentro de uma grande mente universal. E o mais fascinante é ver como esse pensamento tão antigo ecoa na ciência de hoje. A psicóloga Carol Dweck, por exemplo, estudou isso a fundo e chamou de mindset. A conclusão dela é, uau, poderosíssima. Basicamente, a simples crença de que as nossas qualidades podem ser desenvolvidas, que a gente pode melhorar com esforço, em vez de achar que elas são fixas, essa crença, por si só, pode ser o que mais determina o sucesso de alguém. E essa ideia se aplica a tudo. O autor T. Harv Eker, por exemplo, pega esse mesmo princípio e aplica ao nosso sucesso financeiro. Ele chama isso de modelo financeiro. O que ele diz é que aquelas crenças sobre dinheiro que a gente absorveu lá na infância, de forma subconsciente, são elas que criam, na prática, a nossa realidade financeira hoje, seja de sucesso ou de fracasso. Agora, se a gente for ainda mais fundo, a gente chega no psiquiatra Carl Jung. Ele chamou essa força poderosa de inconsciente. E a descrição dele é impressionante. Ele fala de um reino psíquico imenso, autônomo, que está sempre ativo, produzindo imagens, fantasias e que, sem a gente nem perceber, está lá, moldando a nossa vida consciente, o nosso destino. Certo. Então, agora que esse princípio fundamental está claro, que a mente cria a realidade, chegou a hora da gente ir para a terceira parte e, finalmente, dar um nome para o vilão dessa história. O antagonista do nosso mundo interior. Aquela força que parece que trabalha contra tudo aquilo que a gente quer conscientemente. E aqui a coisa fica muito, mas muito interessante. É quase chocante ver como tradições tão diferentes descrevem no fundo a mesma força. De um lado, você tem Eckhart Tolle, que chama de ego, aquela identificação total com os nossos pensamentos, com as formas. Do outro, Napoleon Hill, numa entrevista que é uma grande metáfora, chama de diabo. Mas quando a gente olha de perto, os paralelos são gritantes.
Os dois se fortalecem com reclamação, com negatividade, os dois desencorajam o pensamento independente e os dois usam o medo como principal arma. É como se fossem duas faces da mesma moeda, do mesmo adversário interno. Ok, o adversário está identificado. E agora? Bom, agora a gente vai para a parte prática, a parte da solução. Na nossa quarta sessão, a gente vai ver as ferramentas, as estratégias que esses pensadores oferecem para a gente conseguir, de fato, superar esse obstáculo interno e reprogramar o nosso projeto mental. O Anthony Robbins, por exemplo, tem uma abordagem super direta que ele chama de desafio mental de 10 dias. A regra é simples, mas o efeito é profundo. Durante 10 dias seguidos, a proposta é se recusar a ficar remoendo qualquer pensamento ou sentimento que jogue para baixo. Simples assim. Notou que está focado no negativo? Na mesma hora é preciso usar perguntas para redirecionar a mente. Perguntas do tipo, o que tem de ótimo nisso? Ou o que eu posso aprender aqui? É como se fosse uma academia para a mente, um treinamento de foco. Outra ferramenta muito poderosa vem do Hal Elrod com a sua famosa rotina do milagre da manhã. A ideia aqui é genial! Em vez de acordar e sair correndo, a gente dedica os primeiros momentos do dia para intencionalmente se tornar a pessoa que a gente precisa ser para criar a vida que a gente quer. A prática tem 6 passos, que ele chama de salva-vidas. Um momento de silêncio, fazer afirmações, praticar a visualização, fazer algum exercício, ler um pouco e escrever em um diário. É uma rotina completa para começar o dia com tudo. E no fim das contas, tudo isso é sobre uma coisa: reprogramação ativa. O T. Harv Eker dá um exemplo que a cara diz, uma declaração simples e forte. Eu tenho uma mente milionária. Essa é a essência das afirmações. É parar de aceitar passivamente a programação antiga e começar a escolher de forma consciente quais crenças a gente quer instalar na nossa mente. E é isso que nos traz para a nossa última parte, a grande conclusão. É aqui que a gente muda a chave de vez. A gente deixa de ser alguém que está só consertando um problema para se tornar alguém que está ativamente criando a realidade que deseja. Olha, se tem uma única mensagem, uma ideia central para sair daqui hoje é esta: o nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. Ponto. A gente viu essa mesma ideia ecoando na filosofia antiga, na psicologia moderna, nas estratégias de desenvolvimento pessoal. É o fio de ouro que conecta todas essas fontes que a gente viu. Isso significa que a jornada para ter uma vida melhor não é, em primeiro lugar, sobre mudar as coisas lá fora. É sobre o trabalho que acontece aqui dentro, o domínio de si, o autoconhecimento, a escolha consciente. Essas são as verdadeiras chaves para dominar a própria vida. O trabalho sempre começa por dentro. E tudo isso nos deixa com a pergunta final. Uma pergunta que, na verdade, não se responde com palavras, mas com ações, com escolhas. Se a mente é o projeto e a realidade é a construção, a grande questão que fica no ar é: que realidade, então, a humanidade vai escolher criar daqui para frente?